Eita, galerinha! Tá chegando as férias, não é brincadeira não, essa galera é forte, olha aí. Eu já tô aqui, já preparado, já vim com o sombreirozinho aqui, pegando sol, entendeu? Já tem aqui toda a ginga, tá aí por fora. Boa tarde, minha gente! Último dia de aula desse semestre, hein? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem aí? Todo mundo legal? Cadê aquele boa tarde com energia? Anunciar a nossa última aula, ó. Nossa última aula de projeto. Depois tem mais 2 aulas aí para vocês, meus queridos. Não é brincadeira não. Eu já tô no embalo, já tô no embalo. E vocês, como é que estão aí? Mas tem conteúdo, né? Olha aí o que meu diretor fez. Já para parar o negócio aí, vamos trabalhar, porque não dá certo não, ok? Olha o conteúdo aí que meu diretor vai colocar, por gentileza. Olha o conteúdo, turismo regional e local. Turismo regional e local. Uma oportunidade. Tá aí por fora. Vamos que vamos, gente. Continuar o nosso conteúdo maravilhoso. Vocês, meus queridos, vocês estão aí na última aula de projeto. Ainda 2 aulas de fundamentos e secretariado, né? Ainda tem 2 aulas. Vamos que vamos. Dia 12/7. Todo mundo preparado aí? Todo mundo preparado? Na onda das férias. Exatamente, Sandrinha. Olha aí. Lohane colocou aí boa tarde esticado. A turma aí não é brincadeira não. Vamos que vamos. Meus queridos, o tema continua sendo o tema voltado para o turismo regional. O levantamento dos potenciais, né? Dos pontos turísticos que nós temos, que o Brasil tem, de uma forma geral. Vejam que na aula passada a gente falou um pouquinho sobre essa dinâmica de levantar esse cenário, certo? Então você começa a entender o seguinte: a partir do momento, meus queridos que estão aí em Padre Marcos, em Colônia do Piauí, em Avelino Lopes, essa turma forte que está aí, vocês têm que começar a identificar quais são as variáveis do macroambiente. Lembre-se disso. Variáveis do macroambiente que impactam na sua localidade como potencial turístico. Veja bem, eu tenho a questão social e eu tenho a questão cultural. Olha só. 2 fatores, 2 indicadores do macroambiente que impactam na economia local. O que a gente vem levantando ao longo deste projeto, ao longo desta disciplina de projeto com relação à questão do turismo? O turismo ele está encaixado dentro do segmento de serviços, certo? Serviços. Agora perceba o seguinte: segmento de serviço, ele vai impactar também em outros segmentos. Ele não vai ficar só dentro, a economia não vai girar só dentro do serviço. A dinâmica da economia aí é muito forte. Então, o objetivo aqui a ser atingido pela estratégia de implantação de um planejamento turístico para a região, e é isso que a gente está levantando aqui, através de um projeto, que você pode levantar estas variáveis, você pode levantar no seu município, aí em Simões 2, certo? Padre Marcos também, em Avelino Lopes, em Colônia do Piauí, você pode levantar quais são os pontos turísticos que existem aí, quais os pontos turísticos, ou esses pontos turísticos, eles podem ser criados também, para potencializar a região, a sua cidade. O turismo ele é um setor capaz de contribuir e muito para o desenvolvimento da região, gente. Então, eu coloco para vocês como fundamental entender
estas duas variáveis. A questão social, você vai adentrar nos costumes da sociedade, então estudando sociologia, ampliando essa capacidade de entender um pouquinho mais os grupos. Na cultura, você vai verificar as tradições. E as tradições são diversas. Você lembra que a gente já falou acerca do nicho cultural que as cidades têm, a peculiaridade de cada uma. O foco aí na questão de estar buscando elevar a renda domiciliar, por exemplo, é para que eu possa estar multiplicando, por exemplo, o empreender. Este empreender é o empreendedorismo, fazendo com que eu possa fomentar uma economia que seja distribuída para micro, pequenas e médias empresas. Tudo isso para você entender o seguinte: não existe turismo sem infraestrutura. Você vai elaborar um projeto. O projeto ele tem uma temática acerca da sua cidade. E você tem que, a primeira coisa que entender é que a infraestrutura vai dar literalmente o alicerce para atrair os turistas. Quanto mais eu tiver uma cidade limpa, quanto mais eu tiver uma cidade que tenha internet, quanto mais eu tiver uma cidade onde as pessoas têm locais para convivência, por exemplo, como praças estruturadas, mais o turista vai ficar realmente encantado com aquele ambiente. A diversificação, por exemplo, de eventos, a diversidade dos eventos, ela vai estar afetando e ela vai estar, por consequência, contribuindo para as questões tradicionais da cidade, a questão cultural especificamente. Mas lembre, quando eu quero atrair um turista para a cidade, eu tenho que pegar as referências de outras cidades. Daí, usar a estratégia de benchmarking. Para quem não lembra, o que é a estratégia de benchmarking? É você analisar as melhores práticas das outras cidades. Veja o que você pode trazer para o seu município de Simões, de Colônia do Piauí, de Avelino Lopes, certo? Você tem que ver isso, você tem que tentar entender que você vai olhar as melhores práticas e adequar à realidade da sua cidade. Um olhar mais aprofundado, um olhar com a lupazinha aqui. Só então, tendo essa percepção em relação à estrutura, é que a gente começa a discutir algumas questões em relação ao turismo. Por exemplo, o turismo é uma atividade que ela é multissetorizada. O que quer dizer isso? Ela foca no serviço, mas ela impacta no varejo, ela impacta no atacado, certo? No comércio, de uma forma geral, né? No atacado e na questão industrial também. Isso ocorre com as suas ligações técnicas. Isso quer dizer o quê? Quando eu toco no assunto de ligações técnicas, quer dizer conhecimento. Então, à luz do conhecimento, as atividades se tornam mais produtivas. E eu tenho que ver qual é o impacto que as atividades vão ter na produtividade de alguns setores que diretamente não atingem, mas que repercutem, como, por exemplo, a construção civil. Se eu tiver que ter uma cidade onde ela possa receber mais turistas, a construção civil ela vai ser ativada, mas é de uma forma assim espetacular. O sistema de financiamento através do sistema bancário, também o crédito vai ter que ser concedido. A indústria da cultura, dos eventos, dos congressos, também vão estar se multiplicando. Fora a gastronomia, a produção de alimentos constantes. É claro que, quando você vai olhar para a atividade que é multissetorizada, você vai ter que verificar aquela velha ferramentazinha que nós
lembramos para vocês, gente, sem ela a gente não anda. Eu quero analisar como é que está o setor, como é que está o desenvolvimento econômico da região. Eu tenho que verificar a minha fofa, eu tenho que saber quais são as fortalezas que eu tenho, quais são as forças que eu tenho, quais são os pontos fracos que eu preciso melhorar. Esses pontos fracos aqui são pontos onde você pode até criar oportunidades, assim como você pode pegar ameaças e criar oportunidades. Só que as forças e os pontos fracos são internos. E as oportunidades e ameaças especificamente, são externas. Oportunidades externas à cidade, externas àquela localidade. O Piauí faz isso já há muito tempo. Levanta esses dados para poder se preparar melhor para o turismo. As ameaças, elas podem se tornar oportunidades? Sim. Desde que nós possamos colocar em um planejamento, que ele possa ser executado. O D de do é de execução, que vem de inglês, mas vem da expressão em inglês do. O C representa o checklist, que é a lista de verificação em relação ao que você se propôs a isso. E o A de action, de avaliação também, onde você faz um replanejamento. Agora veja, olha aí o planejamento como uma das principais ferramentas dentro desse impulsionar do multissetorial. Então, o turismo ele é multissetorizado, mas eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar as ligações técnicas com outras atividades, até para que isso possa gerar mais lucro para o local, para a região. Todavia, eu sei que um modelo turístico regional precisa de ações que sejam articuladas. Não adianta eu preparar a estrutura de uma cidade se a população não for educada, se a população não estiver capacitada para receber este turista, se a saúde ali daquela região ela for debilitada, e se um turista, por exemplo, ou demandas de turistas chegarem a passar mal ou a ter problemas de saúde, se eu não tiver suporte para atender a todos os turistas, como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Uma catástrofe. Isso tudo faz com que fomente a economia. É claro que as linhas de crédito elas fazem com que haja uma injeção maior de recursos para que as atividades possam se desenvolver. É importante que a ferramenta de planejamento esteja junto, mas esteja junto também na construção da marca, o chamado branding. O branding é como eu posso conceituar uma marca, como eu posso desenvolver uma marca. A região, através do teu reconhecimento, da valorização dos bens, dos serviços. Vou dar aqui alguns cases, falar alguns cases de algumas cidades. Olha só, vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela aí. Né? Nós hoje estamos em ritmo de férias. Nós até viemos em traje específico para isso, entendeu? E quero dizer para você o seguinte, por exemplo, quem não adora o litoral? É isso? Quem não adora o litoral? O litoral é magnífico. O Brasil com um litoral aí esplêndido. Mas nós temos outros nichos de mercado a serem explorados. O ecoturismo, por exemplo. Tá? A questão cultural de cada região. O turismo de negócios. Lembra que a gente falou sobre isso? Até mesmo o turismo de saúde, para estar se cuidando, e aí entra o bem-estar, não só para estar se tratando de alguma enfermidade, mas para estar prevenindo, tá certo? Vou dar aqui alguns exemplos. Olha só, falando em litoral, né? A praia de Jericoacoara, famosa no mundo inteiro. Como é que foi feita a estratégia da praia de Jericoacoara, que fica no Ceará?
região aqui perto, Nordeste, não é isso? Pertinho aqui do Piauí. Como é que ela fez o trabalho? Ela fez um trabalho, primeiro, de parceria com as agências de turismo fora do país. Tá? Isso a prefeitura de Jijoca. Né? Então, o poder público ali se reunindo com os micro e pequenos empresários e diz, olha, nós temos aqui alguma coisa diferente. Ou nós podemos fazer alguma coisa diferente aqui. Para quem já foi lá, para quem não foi, para quem vai, por exemplo, você vai ver que é uma praia que ela é, né, a vila, ela está ela é fechada em estado de conservação, por exemplo, e preservação, principalmente, e ela tem um padrão de investimento muito grande em saúde, em segurança, em projetos sociais, e traz, de uma certa forma, alguns produtos, os chamados produtos prime, os produtos, né, plus, alguma coisa que vem para tentar trazer uma diferença para aquela região, certo? Mas, como qualquer outra praia, como qualquer outra cidade litorânea, traz aí uma coisa excêntrica. Traz um ponto turístico, que é a chamada Pedra Furada. Pedra Furada que, se você for ver, tem em outros locais do mundo, certo? Você pode encontrar outras pedras furadas. Só que o trabalho de promoção, o trabalho de divulgação, de marketing, foi tão grande que Jericoacoara estourou. E eles usaram a construção da marca Jericoacoara nas agências de turismo pelo mundo afora. Então você vai pelo mundo afora e você vê a parceria, você vê a divulgação sendo feita. No período que lá na Europa, por exemplo, ou no hemisfério norte é inverno, aqui é verão, e aí resultado, todos os estrangeiros vêm para cá. Fora que eles conseguiram canais diretos, como por exemplo voos diretos com a Europa. E aí especificamente Fortaleza, que está ali, que tinham a marca, a logomarca, a construção da marca da cidade de Fortaleza, por exemplo, foi a construção de Cidade da Luz. Só que, quando Paris ficou sabendo desta tentativa de registrar a cidade como Cidade da Luz, aí não deu certo, porque eles já tinham estabelecido junto com a Unesco como a Cidade da Luz, exatamente pela Torre Eiffel, que faz com que a cidade seja muito iluminada e tem toda aquela questão das luzes de Paris, etc. e tal, fora o vinho. Né? Resultado, a cidade de Fortaleza, no Ceará, teve que mudar a sua construção de marca para Cidade Terra do Sol, certo? Então, já entra aí uma perspectiva diferente. Cada um tentando uma marca registrada. Nossa querida Teresina, focada na educação, tem uma marca registrada, mas tem, por exemplo, a cajuína. A cajuína é um produto como se fosse o vinho lá na Europa, como se fosse o vinho do Porto, certo? Nossa cajuína, Teresina, mas Piauí, de uma forma geral, nós temos o mel também com um grande potencial que o nosso estado tem. Então, são marcas registradas que fazem com que tragam aí uma perspectiva diferente para aquela localidade. Consegue compreender, então, o que é tão necessário entender neste levantamento do cenário? Eu tenho, sim, que ir para aquela estratégiazinha do branding, que é dos 5 P's. Vou reforçar para vocês. Olha aí no slide. Olha aí, ó. Os 5 P's. Eu tenho que investir no produto, que é a cidade. Certo? Mas eu não posso deixar de investir na minha estratégia de preço deste produto, certo? Precificação. Precificação, quanto vai custar eu ir para essa cidade?
Falando em turismo, não é? Eu não posso também deixar de cuidar do principal produto que é a cidade, e ele vai ser o meu PDV, o meu ponto de venda. Então a infraestrutura está ali para consolidar todas essas questões, para que daí, uma vez eu fazendo isso, eu tenha o quê? A promoção a ser feita, as parcerias de divulgação a serem feitas. No entanto, não adianta nada eu promover e eu encher a cidade de turista se as pessoas não estiverem qualificadas. Olha aí, ó, a lupa funcionando novamente. Se as pessoas não estiverem qualificadas para encantar e surpreender, aonde? Nos seus serviços. Então, entra a perspectiva do encantar e surpreender os turistas. Não mais só satisfazer. Eita, professor, então é uma pauta forte mesmo. Esse trabalho de branding é uma pauta forte. Não esqueçam disso. É uma pauta super, mega power. Tá certo? Cleidiano Henrique. Quem mais tá aí? Lorane Alves. Não é isso, meu diretor? Tem alguém que chegou depois? Deixa eu ver se tem alguém depois. Só tem Avelino Lopes e Colônia do Piauí. Vamos que vamos, galerinha. Então, como eu falei para vocês, olha a marca aí de algumas cidades. Olha só aí, ó. Cidade do Porto, em Portugal. Cidade do Porto, em Portugal. Olha como é que ela veio aqui, ó. Cidade com nome de vinho, cria uma rede pro planeta. Olha que marketing aí. Reunidos virtualmente pelo Porto Protocol. Plataforma global de conhecimentos, produtores de vinho compartilham as soluções para as indústrias mais sustentáveis. Certo? Isso aí, ano passado, durante a pandemia. Né? Durante a pandemia. Data aí de dia 13 de setembro de 21. Olha a nossa querida Cajuína. Patrimônio de Teresina, olha aí, ó. Cajuína nordestina, que pode vir casada com outros produtos, é claro, com a castanha, tá? Eu posso colocar doces, N produtos. Agora, o que o seu município tem, por exemplo, o que você, como profissional de secretariado, pode melhorar, contribuindo com o teu conhecimento, através de uma elaboração de um projeto de aprendizagem, por exemplo, interdisciplinar. Olha só o que pode estar acontecendo aí. O champanhe, também utilizado, né? Que deu nome aos famosos espumantes. Ele foi batizado com o nome da região, lá na França, a 145 quilômetros a nordeste de Paris. Trouxe uma marca, trouxe o branding. Os vinhos produzidos desta época do Império Romano, por exemplo, eles ratificaram, né? E começam a ganhar fama aos poucos. Então você tem um turismo voltado para isso. Olha a repercussão dessas pautas na rentabilidade e na empregabilidade de uma localidade, de uma cidade. Olha só aí. Entende aí que a gente tem um início de um processo de estar tentando potencializar aquela localidade por meio de quê? Por meio de tentar identificar primeiro um produto. Eu tenho um produto no ponto de venda, no PDV. A partir do momento em que eu tenho este produto, logicamente, o que acontece? Eu sei que eu posso potencializar se eu souber as fraquezas, os pontos fortes, se eu souber as oportunidades, se eu souber as ameaças, vou poder executar o meu planejamento, estando verificando e avaliando constantemente ele. Olha a dinâmica aí, que é uma dinâmica de até gestão.
Você, por exemplo, pode participar de um projeto dentro de uma empresa ou trabalhar com um secretariado dentro de uma agência ou dentro de uma secretaria voltada para o turismo, por exemplo, na área pública, não é? Tendo a concepção de que um turista é entendido como uma pessoa que viaja e permanentemente, né, fora de sua residência, pelo menos uma noite fica, não mais do que um ano para fazer negócios, por exemplo, ou outros motivos ele pode arranjar, eu tenho o perfil do turista daquela pessoa que quer viver uma experiência diferente, na maioria das vezes. Então ele vai tendo uma expectativa. Ele pode se decepcionar, sim, porque experiências são diferentes para cada pessoa com relação a cada percepção. Eu tenho a experiência como um serviço, mas o serviço, gente, é um produto. Eu tenho que me preocupar, por exemplo, com o que é que o turista vai gastar. Quais são os motivos que ele tem para gastar aqui, na nossa região. Que o motivo que ele já tem, a gente pode estar mapeando e entendendo que bens e serviços de consumo ele vai estar procurando mais aqui. Produtos de valor e que este uso, ele vai poder, por exemplo, com esses produtos, presentear a terceiros uma preparação e mostrando que estes produtos, eles têm naquela localidade que a experiência foi magnífica durante a viagem. Então, uma coisa casa com a outra. Lógico, eu tenho que entender que tem duas motivações, geralmente, por parte dos turistas nessas viagens. Tá? A primeira, na maioria das viagens, é o lazer. A primeira é o lazer. Envolve sol, envolve praia, envolve aventura, pode envolver, né, atividades como pesca, esportes. Eu tenho N atividades que durante as férias, falando em férias, durante as férias, eu posso utilizar para fazer aquela higiene mental, para fazer aquilo que você não faz durante o semestre, dar uma velha descansada, olhando para uma cachoeira, olhando para um cenário sustentável. Por outro lado, durante o semestre, pode ser que tenhamos que fazer viagens e você vai ter que lidar, por exemplo, com alguns pacotes. O secretariado ele lida com essas situações de atividades voltadas para agendamento de viagens para executivos, para equipes de vendas, para equipes comerciais, que envolve reuniões, conferências, congressos. Por exemplo, o pessoal que vai trabalhar na área de propagandista, na área de laboratórios, de remédios, por exemplo, são congressos por cima de congressos, feiras, com novidades sobre composições de remédios. Então, você tem aí um vasto caminho a contribuir. Você tem o segmento de lazer e você tem o segmento de negócio. Todavia, no entanto, contudo, para cá, para o nosso Piauizão, nós temos alguns destinos de ecoturismo e aventura, de negócios e cultura. Os polos de Teresina, São Raimundo Nonato e Parnaíba proporcionam essas classificações. E o que eu tenho que fazer é entender que eu vou ter que dar prioridade para o ano de forma sazonal. Então, eu posso aplicar a chamada matriz Gucci. A matriz Gucci, ela tem o seu significado de atender como prioridade o foco grave a ser atendido pelo turismo, o foco urgente e o foco tendencioso. Traduzindo isso resolver as prioridades de curto prazo, as prioridades de médio prazo e as prioridades de longo prazo. Eita, professor, é isso mesmo. Eu tenho que ver que a médio prazo, por exemplo, eu posso até colocar a capacitação das pessoas, mas a curto prazo eu tenho que colocar a infraestrutura. Estou batendo muito para vocês com relação à infraestrutura. Se não tiver infraestrutura, pode ter certeza, se eu deixar a infraestrutura a longo prazo, tendencioso, eu não vou ter retorno dos meus clientes. Quem são os clientes de uma cidade?
o turista. O turista é o cliente, mas o cliente principal. População. A população não se conscientizando que ela precisa se autodesenvolver, pode ter certeza. Aquele município, aquela cidade, ela nunca vai despontar como um ponto turístico. Opa, então aí eu já penso em outra coisa. Ponto turístico eu falo em quê? Do que vai estar hoje em voga. Nós temos o ecoturismo a todo vapor, gente. Lembra que eu, na aula passada, falei do turismo rural, né? Turismo rural acontecendo aqui no nosso estado, acontecendo aqui nas arremediações, aqui na Grande Teresina, na zona rural que fica perto de Teresina, nós temos N parques que proporcionam esse ecoturismo, mas o turismo rural também. A reflexão ela vai estar promovendo um fator também de conservação ambiental? Deve. Por quê? Porque é no cuidado com o ambiente que você pode praticar, estes esportezinhos aqui. Se desconectar daquela rotina, desta rotina que nós passamos, que nós precisamos dar uma descansada, né? Nós estamos indo agora para as férias, estamos finalizando, certo? Finalizando a disciplina de projeto desse semestre e a gente sabe que é uma rotina, foi uma rotina puxada. Vocês são mais que vencedores, viu, gente? Mais que vencedores, a turma aí de Simões, a turma de Colônia do Piauí, de Avelino Lopes, Cleidiano, Lohane, turma forte que resistiu aí. Estamos aí no último dia e vocês estão aí dando resultado, ou seja, dando um retorno para a gente. Quando a gente fala de atividades ao ar livre, eu posso praticar várias aqui no nosso estado, chamada boia cross, a canoagem, o rapel, a cavalgada, o voo livre, o trekking, o mergulho. Mergulho, professor, pode, tanto no mar como nas lagoas, como nas cachoeiras, o cachoeirismo. Então, olha só aqui eu coloquei, gente, sete modalidades de atividades ao ar livre, que você, se entrar, por exemplo, no site da Secretaria de Turismo do Estado, você pode ter as referências lá e tem informando tudo. Então, potencialidade nós temos. Você tem que ver o seguinte, como é que eu vou fazer um projeto? Eu tenho que fazer um projeto para que eu possa ressaltar o que Avelino Lopes do Piauí tem, Colônia do Piauí, o que tem lá em Simões. Eita, professor, então dá para fazer isso mesmo? Dá. Porque é o seguinte, a gente sabe que o contraponto do ecoturismo é o nosso litoral. O nosso litoral, que é o menor litoral do país, mas o mais lindo. O mais lindo litoral do país. Olha só, gente. Olha só o mar, olha só este céu, gente, de brigadeiro. Olha só o Tite aqui, ó. Pedi até pro meu diretor colocar e compartilhar a tela, ó. Eu tô bem aqui, ó. Eita, gente, eu tô bem pertinho da praia. Eu tô já pegando aqui a praia, meu diretor. Deixa eu ir mais um pouquinho pra cá, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eita, rapaz, eita. Se eu sentir aqui a brisa, ó. Eita, gente, tô sentindo a brisazinha aqui, ó. É a brisa do ar-condicionado. É a brisa do ar-condicionado, gente. É a brisa do ar-condicionado. Mas olha só, que céu maravilhoso. Eu já tô aqui no clima, né? Já tô aqui no clima. Meu diretor disse, rapaz, é daqui pra Barra Grande? Ó, tu acha que eu botei essa foto foi por acaso, rapaz? Eu já botei essa foto aí, gente. Essa foto aí sou eu, viu? Essa foto aí sou eu fazendo kitesurf. Foto aí sou eu. Só que não, né? Eu queria estar aí, tá certo? E nós temos o contraponto. O contraponto é o quê? O ecoturismo, a sustentabilidade. Olha aí na foto, meu querido diretor vai ampliar aí. Nós fizemos esse extratozinho lá de um site, aqui de um veículo de comunicação, né? Onde ele coloca, Piauí tem mais de 20 cachoeiras. Como é que é, professor? Não sabia que tinha nem 5. Isso está me dizendo que tem mais de 20? Pois é, olha aí.
Ó, aí, tu querendo sair do Piauí para visitar outro local, por que tu não vai visitar esse daqui? Hein, meu diretor? Por que tu não vai visitar? Vai visitar bem pertinho aqui, ó, lá em Cachoeira das Corujas, lá em Santo Antônio, Novo Santo Antônio, rapaz, tá brincando? Não é brincadeira não. O que nós temos aí em Avelino Lopes, hein? Quero que vocês me digam. Em Colônia do Piauí, em Simões. Eu quero que vocês me falem. Meus queridos professores mediadores, coloquem o nomezinho de vocês aí, coloquem qual é o ponto turístico que nós temos aí nos municípios, nos seus polos, porque aqui nós temos nós temos um cardápio de cidades. Barra Grande é conhecido, né? Então, ali, Luiz Correia e tudo mais, é conhecido. Nós sabemos que o nosso litoral é maravilhoso. Mas temos também o nosso interior, temos o nosso ecoturismo, que é um potencial. Esse potencial, gente, ele tem que vir estruturado, certo? Ele tem que vir estruturado. Ele não pode vir assim de qualquer forma, não. Eu tenho que saber como eu vou desenvolver aqueles empreendedores. Então, o caráter comercial ele tem que vir dentro desse DNA. É claro que vão existir interesses profissionais de ambas as partes. A questão promocional ela vai trazer essa perspectiva principalmente para os negócios. A concentração, por exemplo, de eventos socioculturais, lazer, cultura. Nós temos ali, por exemplo, o que lá aqui na região Nordeste nós temos São Luís, nosso co-irmão aqui, estado co-irmão, onde você tem em São Luís, tem o boi, tem o tradicional boi. Aqui nós temos as quadrilhas juninas, que desenvolvem, né, num certo momento sazonal, grandes negócios, até competições. E o que a gente tem que fazer com relação a esta situação de concentração dos eventos? Chamar as associações dos moradores, as entidades voltadas para, por exemplo, o setor sem fins lucrativos para estar participando também, trocar informações. E esse cruzamento de informações, você aplica aí nas informações do conhecimento, consequentemente, o que acontece? Você consegue evoluir. E à frente, com o conhecimento que você já tem, chegou aqui. Daqui para frente, o que acontece? Você vai ter que avançar. Agora, lembre do seguinte, turismo de negócios, ele pode ser realizado em qualquer cidade que a gente tenha uma estrutura voltada para o empresariado, tá? Voltada para a questão da comercialização. Então, o que eu estou te colocando é que a gente precisa entender que a gente realmente tem que levantar os dados da organização, da empresa, das empresas que estão, né, nesta cidade. Para quê? Para você saber o seguinte, como é que a gente vai estruturar, por exemplo, um turismo que traga eventos de qualificação para os profissionais na área de restaurante, bares e restaurantes, por exemplo. O foco aí é saber, entender um pouquinho sobre a realidade atual de negócios daquela cidade. Então, Teresina vem aos poucos potencializando isso, certo? Vem ainda numa perspectiva também cultural, ela vem investindo neste patrimônio cultural, em fazer um pouquinho da história. Aí, por exemplo, você precisa do guia. Você precisa do guia que, na maioria das vezes, tem a sua formação em turismólogo. Lembra que eu mandei para vocês? Na aula passada, nós colocamos e discutimos sobre a importância do turismólogo dentro desse processo de alavancagem das pautas turísticas da nossa cidade, do nosso estado. Pois é, ele é um dos responsáveis pela promoção e pela preservação, além da conservação. Conhecendo a história, que às vezes até a própria população não conhece, a arte, conhecendo os artistas, os artesãos, fazendo com que eles possam ter uma ligação direta com o comércio nacional e internacional. Temos parcerias, por exemplo, de vários profissionais da área da pesca, por exemplo, no litoral, que estão fechando negócios com países
fora do eixo norte-americano, por exemplo, na América do Norte, na América Central, indo para a Europa, indo para o outro eixo, o lado europeu. Porque isso também, de uma certa forma, projeta a questão da matéria-prima. No entanto, nós temos aqui os festivais gastronômicos também. A gastronomia, por exemplo, em alguns municípios aqui é muito forte. A gastronomia no Piauí, de uma forma geral, né? Olha aí, nossa querida Sandrinha colocando aí no Piauí, tem muitos lugares lindos, lindos e maravilhosos, minha querida Sandrinha, é isso mesmo. Tem mesmo. Então, por isso que a gente tem que estar tentando provocar, instigar para que todos conheçam o Piauí e as suas belezas, não é? Isso reforça, isso trabalha os costumes e está reforçando até a questão da autoestima, porque o nordestino, de uma forma geral também, ele tem muita baixa autoestima em relação ao sul, ao sudeste, porque são tidas como as regiões mais desenvolvidas, mas na hora do frio eles vêm bater aqui, entendeu? Por quê? Porque aqui é mais quentinho, o calor humano também. Então as pessoas têm que começar a entender que eu tenho que valorizar aonde eu estou. A pauta do turismo neste projeto de aprendizagem interdisciplinar serve para isso. Serve para mostrar para vocês que vocês podem sim avançar culturalmente no turismo da sua cidade. Olha só aí. Olha só aí. Nós temos, Parintins. Fazendo a comparação, tá? Caprichoso é o campeão. Olha quantos anos de festival. 55 anos. 55 anos. Ou seja, é ou não é uma tradição? As pessoas vão para lá só para ver esta competição. Só para ver esta luta. Uma luta ali do bumbá que emociona o público, que faz com que conquiste-se os jurados e que você tem isso agora, agora dia 27 de junho. Tá certo? Agora. Foi agora. O que eles estão fazendo? Estão fazendo com que o turista vá até lá e compartilhe desta alegria que eles têm, do contato, da natureza. E aí você tem as tradições acontecendo. Os alunos da UESP aqui, chamado Forró Tour. O Forró Tour, a 7ª edição, dentro do metrô de Teresina. Para o quê? Para mostrar para a população o seguinte: nós temos sim, nós temos uma cultura que é forte. E essa cultura, ela tem que fazer parte, também tem que ser divulgada nos 7, nos 10, nos 20, nos 50, nos 100 cantos do mundo. Pauta fortíssima, sim. Por isso que eu coloco para vocês: aprenda a olhar também para a sua cidade. Avelino Lopes do Piauí, Colônia do Piauí, Simões, e tentar levantar o que a cultura da sua cidade ela ressalta. As pinturas rupestres é conhecida mundialmente. Serra da Capivara, nós temos aí o Parque Nacional no sul do estado, que para quem gosta de história, né? Para quem gosta de saber da sua origem, dos antepassados, é um prato cheio. Você vai ver realmente ali, tombado pelo patrimônio da Unesco, então você vai ver que existe situações onde você pode melhorar até a performance daquela localidade, porque você pode fazer com que as pessoas saiam de lá encantadas e surpreendidas com uma experiência, mas uma experiência que seja única. Ela não pode ser igual às outras. Ela tem que ser única. Não é uma experiência que vai agregar valor para as pessoas, que valor já era. Valor já é da época lá, da época dos anos 90. Estou vendo aí que nós temos com a participação grande NPTV. Deixa eu ver aí, meu querido diretor. Colocaram aí lá em cima alguma coisa, ó. Vamos ver aí, vamos ver. Professora mediadora, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Me diga aí quais são os potenciais que a nossa cidade tem. Colônia do Piauí.
O mês de julho é o mês que recebe muita gente, porque conta com a vaquejada. Olha aí, rapaz. Colônia do Piauí, acho que eu já tinha ouvido falar. Colônia do Piauí, pois é. Recebe muita vaquejada para quê? Ah, porque é uma festa tradicional aqui na cidade. Olha aí, tá vendo? Agora você imaginou, você começa a divulgar isso em outros estados. Já imaginou, começa a ter uma estrutura aí para receber pessoas de outros estados, inclusive do centro-oeste, do sul, do sudeste. Não só dos estados aqui do Nordeste. Aí é show de bola, né? Show de bola, minha querida professora. Obrigado por participar aí do IPTV, hein? Muito obrigado. Então, meus queridos, eu quero que vocês possam entender que esses indicadores de turismo, eles repercutem no PIB, no Produto Interno Bruto, em termos de percentual no Piauí. E também diretamente melhorando o quê? Os empregos formais. É mesmo, professor? É. Mas não só isso. O turismo, gente, se eu tiver uma infraestrutura e tiver um investimento, através dos atrativos turísticos, através de uma capacitação contínua da recepção, ou seja, o receptivo, porque eu vou precisar estar divulgando acerca dessa localidade e eu preciso ter pessoas ali que realmente prestem um serviço de excelência para a alta performance, para o rendimento. Mas se você for a fundo, por exemplo, em relação às regiões, olha só, vou dar aqui. Região que é verdezinha aqui, das nascentes. Olha ela aqui no sul do Piauí, certo? Olha onde é que ela está aqui, ó. Ela já tem aí, ó, no sul do Piauí, mas ela já avança também pelo centro do Piauí, indo para o norte do Piauí, com algumas poçõezinhas aqui. Então, o polo das nascentes se equipara a, por exemplo, o crescimento da polo das origens, que está de amarelo. Ele está aqui, ó. Mas ele vai crescendo numa proporção muito grande também. Olha só aqui o que eu tenho, ó, de amarelo. Olha só aqui, ó. Tá vendo, ó? Muito espalhado, mas eu tenho uma diversidade. Uma diversidade. E aí eu vou ter a Costa do Delta, eu vou ter as aventuras que são feitas no litoral, eu vou ter o polo histórico. O polo histórico está aqui, ó, no centro do Piauí. Você vê que está intercalado. Ou seja, isso até 2017, né? Até antes da pandemia. Qual é a certeza que eu vou ter? A certeza é que para investir em turismo eu tenho alguns eixos. Eixo principal, infraestrutura, onde eu tenho que ter um abastecimento de água, energia, conexão, pelo menos a 4G, porque a 5G vai demorar, apesar de já estar aí até final do ano, já é prometido ter em todas as capitais, mas se você tem gente que não tem nem a 3G, nem a 4G também, quanto mais a 5G, né? Mas vamos ver, vamos ter esperança. A capacitação das pessoas em serviço de hospedagem, porque eu tenho que ter leite, mas pessoas preparadas também. Não basta ter só o espaço físico. A gastronomia ela tem que estar atendida também. As propagandas elas podem estar sendo divulgadas, mas não de forma enganosa, porque os atrativos turísticos eles têm que vir com segurança, com conforto. Isso tudo repercute nesta forma de trabalhar, gente, de entrar na perspectiva de que o turismo ele tem um papel forte. Quando eu levanto Piauí, Brasil e mundo, eu posso, através dessa cadeia, desenvolver o meu valor único pelos benefícios que a infraestrutura da cidade, Teresina, por exemplo, como uma das poucas cidades que foram planejadas, está precisando ser replanejada? Sim, mas a viabilidade econômica, ela atrai, por exemplo, investimentos, mão de obra qualificada, ou seja, se eu vou trabalhar um evento de negócio, eu posso
ter dentro deste evento, a internalização da renda. Eita, essa internalização da venda, ela está diretamente ligada a todo o meu plano, exatamente. E o meu plano é o quê? Elaborar e implantar as minhas ações de marketing, quer seja com parceria do setor público ou privado, promover a ampliação e melhoria dessa infraestrutura dentro do Piauí constantemente, promover a formação da mão de obra, porque, por exemplo, um garçom que não está preparado para servir, automaticamente vai ter um impacto negativo. A CNC, ela desenvolve, em parceria com o IBGE, algumas pesquisas, e ela ressalta isso, que apesar da inflação ser alta, a expectativa desta entidade é que o turismo brasileiro ele restabeleça um nível realmente que seja um nível de pré-pandemia, ou seja, nos anos de 2019, no terceiro trimestre desse ano, tendo uma alta de 2,8%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o que aconteceu lá entre 2019, nós tivemos um avanço grande aqui, que consiste em agora, neste ano, a moeda se fortalecendo, e nós temos aí um caso até recente, por exemplo, nós estamos passando por um momento onde a própria Embratur está assumindo que nós teremos um número maior, até mesmo do que antes da pandemia, de turistas estrangeiros. Este fator é um fator também que está ligado, por exemplo, ao câmbio. Sabe por quê? Porque o câmbio, ele hoje, nós temos o dólar e o euro, eles estão igualados. Aí eu te respondo algumas perguntas que nós já fizemos até. Por que o turismo é tão estratégico para a economia? Porque ele vai mexer, com todas essas atividades que nós já colocamos, de construção civil, passando por cultura, a indústria da cultura, passando pela atividade têxtil, pelos transportes, pelo setor de alimentação. Por que é que eu tenho ali? Quais são os 4 elementos de um planejamento? Os 4 elementos que eu tenho que estar realmente focados é na atração que aquela cidade tem que ter, na estrutura que ela tem, na capacidade que ela tem de recepção em relação às pessoas e qualificação e na forma que ela é promovida. Só então eu posso ampliar as minhas perguntas para, mas o que é o ecoturismo? O ecoturismo ele cuida principalmente do patrimônio cultural. Ele promove a preservação desse patrimônio. No entanto, eu sei que os elementos de infraestrutura que vão estar ligados a este patrimônio, eles são, na sua maioria, básicos. É por isso que eu coloco aqui, saneamento básico, abastecimento de água, que é básica também. Então, você vai ver todos, como energia e conexão de internet, tirando a internet que é mais atual, os outros 3, eles estão lá, inclusive na questão fisiológica. A questão fisiológica lá da pirâmide de Maslow. Isso quer dizer o quê, meus queridos? Quer dizer que para a sua cidade, lembra disso, tá? Se você quiser elaborar, estruturar um projeto, onde o projeto vá dar ênfase à necessidade de se ter pontos turísticos, vá dar ênfase à questão de melhoria da estrutura física da cidade, isso ele é bastante pertinente para aquele município que você está. Olha só, não é brincadeira não, tá vendo? Por quê? Porque você aí vai levantar informações para que haja um desenvolvimento por parte daquele município. Então você pode usar o teu curso de secretariado para fazer pesquisas qualitativas ou quantitativas, levantar dados através de associações e fazer pesquisas lá com as entidades comerciais e ter informações para depois proporcionar isso para os serviços, para o varejo, para o atacado e para até mesmo o setor público. Entendeu aí? Pois é. Então,
Usa essa disciplina para você. Usa para alavancar a tua carreira. Tá certo? Meus queridos e queridas aí de Avelino Lopes. E onde mais, meu diretor? Colônia do Piauí. Hoje eu estou aqui já prestes a ir para as férias, mas ainda nós temos, depois do intervalo de 20 minutinhos aí, vocês vão lanchar e tudo mais, a gente volta com as nossas últimas 2 aulinhas, hein? Sobre fundamento de secretariado. E tem novidade. Fui!